Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, estou de volta a mais um podcast Papo Saudável. Esse programa maravilhoso, eu adoro fazer esse programa. Quando é dia de fazer podcast, o cansaço passa, tudo funciona maravilhosamente bem. Porque graças a Deus isso tem ajudado muita gente, tirado muitas dúvidas e vocês têm interagido conosco. Eu adoro chegar nos lugares e as pessoas dizem, estou gostando do programa, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Tem sido muito agradável, né? Nós temos o podcast Papo Saudável, ele vai ao ar em 6 rádios em 5 cidades diferentes do nosso vale. E em todo o Brasil ou no mundo as pessoas podem ter acesso através do YouTube. No canal Podcast Papo Saudável, né? Você digita lá, Podcast Papo Saudável, e você vai chegar em mais de 80 entrevistas ou monólogos como esses que a gente fez e faz, tá? Eu vou continuar hoje o que a gente começou na semana passada, a gente falando sobre mitos e verdades da odontologia. Nós falamos sobre escovar os dentes, que você tiver alguma dúvida e tiver perdido outro programa, por favor, vai lá no YouTube que você vai ter isso gravado. Escovar os dentes logo após as refeições evita cáries. Se seria verdade ou não? Sim, é verdade. Enxaguantes bucais substituem a escovação? Não, isso é um mito. Dentes sensíveis são sinal de problema? Sim, é verdade. Falamos um pouco sobre os problemas de sensibilidade. Escovas duras são melhores? É um mito, isso não é verdade. Café mancha os dentes? Sim, é verdade. Também outros produtos, e falamos um pouco sobre como limpar isso e evitar que os dentes fiquem amarronzados. Escovação em excesso prejudica a dentição? Sim, é verdade. Falamos isso também. E perguntamos se é normal a gengiva sangrar ao passar o fio dental. Não é normal. E falamos o que pode estar gerando isso e como resolver. Hoje falaremos sobre mais alguns desses mitos e verdades. E um muito importante que eu vou começar o dia de hoje já falando é dentes do siso, os terceiros molares, aquele dente lá atrás, não tem função nenhuma e devem ser extraídos, certo? Errado, isso é um mito. Os dentes do siso ou terceiros molares são dentes excelentes. Eu, por exemplo, tenho uns 4, eu tenho todos os meus dentes, 32 dentes. E esses dentes são os que permitem que você desenvolva a maior pressão sobre os dentes. Então, se você quiser fazer uma força de mastigação realmente boa, alguns dizem que aqui na frente seria em torno de 70 quilos por centímetro quadrado. E lá nos últimos dentes, lá no terceiro molar, o dente do siso, seria, alguns falam em 200, ou chegam a falar em 300 quilos por centímetro quadrado. Então dá para morder de verdade, é uma mordida realmente eficiente. Então esses dentes do siso, eles são muito bons. Eles não devem ser extraídos de forma alguma, a não ser, claro, que estejam gerando algum tipo de problema. Principalmente em mulheres, esses dentes, eles ficam, não tem muito espaço e muitas vezes eles ficam perturbando a mucosa, a gengiva que está por cima daquilo ali. E aí a gente precisa remover, tem que fazer um procedimento cirúrgico. E nesse procedimento muita gente se preocupa, será que vai acontecer como aconteceu com aquela moça lá que não morreu, que saiu no Fantástico e tal. Pessoal, eu devo dizer, se for feito tudo dentro de um padrão de qualidade, como na Dental Clínica, por exemplo, na Dental Clínica nós já tiramos mais de 6 mil dentes do siso, né? Então já tem uma certa experiência, eu acho que uma excelente experiência, e fez com que a gente consiga muitas vezes tirar isso em pouquíssimo tempo e saber como tratar no pós-operatório, poder indicar isso para os pacientes. Então, se você tem dúvida, nos procura. Nós estamos na Dental Clínica de Natal e de Açu à disposição para resolver os problemas dentro do siso quando eles existirem. Outro ponto é nunca dormir sem escovar os dentes. Isso é verdade? Sim, bem verdade. Porque quando você vai dormir, você fecha a boca normalmente. Lógico que tem aquelas pessoas que roncam, mas não roncam o tempo todo, né? Então, ou não ficam com a boca aberta o tempo todo. E quando você fecha a boca, você faz com que as bactérias maiores produtoras de ácido, as anaeróbicas, elas fiquem num hotel 5 estrelas. Elas não têm luz, está tudo escuro, elas não têm oxigênio e elas têm exudato, algum resto de comida que ficou ali. Então elas estão fantásticas, estão adorando aquilo ali. E elas vão produzir ácido e destruir dentes, provocar inflamação de gengiva. Então sim, se deve escovar os dentes e muito bem escovados antes de dormir, tá? Devemos escovar a língua? Opa, aí foi na veia esse daí, né? Como se diz. A língua é responsável por 70% dos casos de mau hálito. Então, se você quer resolver boa parte do teu caso de mau hálito, se é que você o tem,
limpe a língua. E quando eu falo de limpar, eu não estou falando especificamente de escovar. O ideal seria usar um tipo de limpador de língua que ele tem a forma de um U, letra U, invertida, onde você meio como que trava a língua e espreme a língua. Eu costumo dizer que é mais ou menos como se você fosse lavar os pratos da sua casa. Você precisa de uma bucha de lavar prato. E essa bucha, quando você termina de lavar o prato com detergente e água, a bucha está meio suja. E como é que você limpa aquela bucha? Você passa uma escova em cima? Não, você espreme. A língua da gente, ela não tem um osso dentro dela, então ela é só um tecido muscular. Então ela funciona e ela é muito porosa, como se fosse uma esponja. Então junta muitos restos de alimentos ali, muito sujo, por assim dizer. Então o ideal seria que eu conseguisse espremer. E esse tipo de limpador de língua consegue fazer isso. Quem usa esse tipo de limpador, que é mais difícil de se conseguir normalmente nas farmácias, talvez seja mais fácil conseguir isso pela internet. Aconteceu que a empresa que fabricava a maior quantidade disso desfaliu. Então outras pequenas empresas surgiram, mas elas não fizeram isso em grande escala. Esse tipo de limpador de língua é uma coisa fantástica. Pode ser usado só a escova? Pode, pessoal, mas não vai limpar que preste. E tem um outro que é como uma bola, vai limpar que preste? Também não. Nada disso vai funcionar bem que não seja espremendo a língua. Dá para espremer com a mão, né? Então aí entra esse limpador de língua para ajudar nessa situação e, consequentemente, ajudar a evitar o mau hálito ou halitose e evitar que esse alimento seja propagado para o resto da boca e provocar os problemas que ele causaria, na verdade, né? Eu coloquei mais um ponto aqui de mito ou verdade. Roer unha é danoso para os dentes? Sim, roer unha é danoso. Porque não é só o desgaste que você pode causar nos dentes, não é só as pequenas microfraturas. Com a chegada dos celulares hoje em dia de câmeras bem mais eficientes, você pode fazer uma experiência. Você imagina, você que faz, por exemplo, bruxismo, pega o teu celular, aponta para o teu dente e faz uma foto. E depois você expande, dá um zoom bem grande. Você vai ver provavelmente algumas microfraturas. Como diria alguém, umas trincas nos dentes. Isso é totalmente possível de acontecer em pessoas que fazem bruxismo e que também roem unhas. Então, nossos dentes não foram feitos para ficar roendo unha. E até pode, só que vai diminuir a vida útil dele. Vai fazer com que o dente fique cada vez menor, mais desgastado. Tem até um caso bem interessante, eu vou contar rapidinho porque o nosso tempo aqui voa, mas os esquimós, aqueles índios que moram lá nas terras geladas lá do norte, né? Na Groenlândia, no Alasca, eles, quando não tinham contato com o homem branco, eles faziam uso de comer carne de foca, que é muito dura. E normalmente o fato de ele ficar rasgando os dentes com aquela carne muito dura fazia com que os dentes fossem desgastados. Olha que coisa interessante. Mais ou menos aos 30 anos, eles já ficavam sem dentes suficientes para continuar se alimentando adequadamente. E morriam logo depois de inanição. Então a vida de um esquimó era muito curta. Tinha até um caso bem interessante, que é quando um esquimó se casava com uma esposa mais jovem e ele ficava sem dentes praticamente para morder, ela comia pelos dois, ela mastigava pelos dois e entregava mastigado para ele. Era uma prova de amor, porque ela perdia tempo de vida também, né? E morriam basicamente os dois juntos e sempre muito jovens. Claro, isso não é mais verdade, porque hoje em dia já tem acesso a tantas outras comidas e outras coisas que permitem que haja qualidade sem precisar destruir os dentes. Mas aí a gente não precisa fazer, que são as destruições normais, ou seja, ficar comendo osso e por aí vai, né? Mastigar objetos duros, foi isso que eu coloquei logo a seguinte, que corrobora o que eu falei agora há pouco. Mas esses alimentos duros não seria só um osso, por exemplo, seria também como um pé de moleque, ou torresmo, não é? Gelo, muita gente gosta de ficar mastigando gelo. Nós não fomos feitos para isso, pessoal. Nossos dentes, você pode fazer isso, mas você vai diminuir a vida útil do dente.
você vai no mínimo permitir que um dentista ganhe mais dinheiro, porque você vai ter que fazer depois facetas, coroas, reconstruir o que foi perdido, não é? Então, assim, a sugestão é evite fazer essas coisas que são danosas, que são ruins para os nossos dentes. Beber álcool em excesso, vou tocar na ferida dos cachaçinhas, né? Pois bem, o álcool, ele não é só pelo mal que ele faz ao organismo, pela toxicidade que ele gera, não é? O álcool, ele resseca a boca e diminui a produção de saliva também. Então essas coisas de ressecar e deixar sem saliva, que chama xerostomia, é o nome que se dá a isso, aumenta drasticamente a quantidade de possibilidade de acontecer cárie, por exemplo, além de gengivite, que é a inflamação de gengiva. E ainda, só para complicar a vida, mau hálito. Então o álcool pode gerar tudo isso. Ah, mas alguém que vai defender o álcool diz assim, não, mas se eu tomar uma taça de vinho todo dia, me ajuda a evitar o envelhecimento. Pessoal, a substância que está no vinho tinto, e tem que ser tinto, né? Ele está também nas uvas escuras, ou até nas passas, que são uvas escuras. E se você comer o equivalente a 10 passas ou 10 uvas por dia, aquilo equivale a mais ou menos uma taça de vinho. Ou seja, você precisa realmente beber para evitar a toxicidade, para evitar o envelhecimento precoce? Não, você pode comer uva, por exemplo. Você vai ter as mesmas substâncias que você teria se você tomasse aquela taça de vinho e você não provocaria os efeitos danosos. Não estou dizendo que você não possa uma vez na vida tomar um vinho, sei lá, vai com os amigos e tudo mais, mas quando isso se torna constante, começa a se tornar diário, aí às vezes isso pode começar a entrar num processo meio de vício, e isso é ruim, tá? Eu vou fazer um breve intervalo e eu volto daqui a pouco falando mais sobre os outros mitos e verdades que a gente separou para vocês, tá bom? É rapidinho, é VaptVupt. O Super Entrega trabalha para facilitar a sua vida. Use o aplicativo, Instagram ou WhatsApp para fazer as suas compras e receber em sua casa com conforto e segurança em até 20 minutos. Artigos de mercearia, chocolates, perfumaria e produtos para higiene pessoal, fraldas e artigos para cuidados infantis, refrigerantes, salgados com massas e recheios especiais, bebidas, produtos para limpeza de piscinas, artigos de higiene para o lar e muito mais. Siga nosso Instagram, instale nosso aplicativo e faça suas compras. Super Entrega, um novo jeito de fazer compras 100% online. WhatsApp 99696-2122. Os clientes pediram e a Dental Clínica trouxe de volta o Implante para Todos. Um programa que pode mudar a vida daquelas pessoas que desejam voltar a falar, comer e sorrir com felicidade, confiança e segurança. O Implante para Todos é um programa feito para restaurar sorrisos, resgatar a autoestima, saúde bucal e qualidade de vida. Em sua nova versão, o programa traz ainda mais facilidade para quem necessita e não pôde fazer o seu implante. Implante para Todos, ainda melhor. Dental Clínica do Dr. Giovanni Dantas, em Açu e Natal. WhatsApp 999816640. Olá pessoal, estou de volta com mais um módulo para esse programa de hoje, falando sobre mitos e verdades. Esse é o episódio 2, já teve um outro, que se vocês quiserem saber dos outros mitos e verdades que nós focamos, ele está lá no YouTube. Você vai lá no YouTube e digita podcast Papo Saudável, que você vai ver os mais de 80 episódios, entre eles o desses mitos e verdades. Falamos sobre vários hoje e eu vou continuar aqui tocando nos calos das pessoas em algumas situações. Fumar, ele pode ser prejudicial à boca? É muito, não é pouco, é muito prejudicial. O cigarro, tem pessoas que dizem assim, eu conheci pessoas que dizem assim, não acredito que cigarro causa câncer, não. Eu nunca vi ninguém com câncer. Bom, eu já vi, né? Eu já vi muita gente com câncer, já diagnostiquei câncer na boca por causa de cigarro, né? Já tive que mandar a gente às pressas para Natal, porque estava um câncer grande e a pessoa pensava que era só uma inflamaçãozinha de gengiva.
e por aí vai. Então, assim, eu já vi muito disso. Mas eu não vou falar de câncer aqui, eu vou falar de coisas que acontecem em 100% dos casos. Então, quando você fuma muito, você vai ter, sim, inflamação de gengiva e retração de gengiva. Se tem retração, tem possibilidade de sensibilidade, como a gente falou antes. E tem possibilidade também de amolecimento dos dentes, como se fosse uma periodontite. Além disso, os dentes eles ficam mais manchados, mais escurecidos. E sabe o que mais, pessoal? Pessoas que fumam há décadas costumam ter o dente meio como se fosse uma borracha, ele fica meio borrachoide, ele fica com uma qualidade ruim, ele não consegue nem suportar uma restauração. Se coloca uma restauração, ela fica largando, arrebentando, quebrando. Então eu recomendaria que vocês tentassem de todas as formas. Tem muitas técnicas hoje em dia para tentar evitar o cigarro. Além do mau hálito que causa, pelo amor de Deus, é muito ruim aquele mau hálito, né? A própria gengiva vai manchando. Alguns falam que até os dedos do fumante vão ficando amarronzados, né? Então não tem muita lógica você botar uma brasa dentro da boca para ficar ingerindo e inalando aquelas substâncias tóxicas, né? Alimentos com muito amido. Eu separei alguns aqui, como massas, uma boa macarronada, hein? O próprio arroz, que chega a ter mais amido do que certos macarrões. Batatas, também, por que não? Todos esses alimentos que têm muito amido, eles podem danificar os dentes a partir da liberação de ácido das bactérias. Então, sempre que possível, devem ser evitados, tá? Claro, não é assim, não pode mais comer isso. Não, você come. Eu, pessoalmente, ainda como muito disso, mas reduzindo um pouco, tentando me alimentar com coisas mais saudáveis. O prato ele deve ser bastante colorido. Então, sempre que possível, bota tomate lá dentro, bota alface, bota pimentão, porque não? Eu acho uma delícia pimentão com tomate e alface, principalmente se você botar certos molhinhos em cima, então fica uma delícia, né? E você vai substituindo gradativamente os amidos, tá? Outro mito ou verdade: ranger ou apertar os dentes. Isso danifica os dentes? Sim, e bastante. O ranger é muito danoso, isso muitas vezes começa na infância. Então, se você é mãe ou pai de uma criança que você ouve à noite ele fazendo um barulho como se fosse comendo milho ou pipoca, sei lá, crate, isso não é bom. E tem forma de se evitar problemas para os dentes, pelo menos usando placa de mordida. Claro, na Dental Clínica, que você conhece, uma das clínicas mais completas do planeta, nós conseguimos fazer uma placa de mordida para bruxismo na mesma sessão. Você chega no início da manhã, 2 horas depois essa placa estará prontinha de silicone para que você possa usar. E quando é em criança, a gente recomenda que a criança use e troque essa placa a cada 6 meses, porque ele está em crescimento, né? A mandíbula está expandindo, a maxila também. Chupar o dedo é bom? Não, pessoal, não faz bem. Gera problemas ortodônticos e afundamento do palato. O palato é o céu da boca, então você usando, a gente conhece adultos que até hoje ainda chupam o dedo, né? Criança deve chupar o dedo? Não. O ideal é que tente suspender esse hábito de ter uma chupeta ou o dedo, não passando os que vão mais além dizem que não deve passar de 2 anos e meio. Os que são mais radicais pedem para que seja no primeiro ano. Eu entendo que você vai entender qual é a melhor forma disso daí, mas eu também entendo que você não deve deixar passar de 5 anos ou 6, 10 anos, isso não seria muito legal, tá? A tendência dos dentes ficarem meio afundados, eles vão meio para dentro e aquela pessoa fica com a boca meio afundada, mesmo sendo um adolescente, mesmo sendo um adulto jovem, mas dá um aspecto envelhecido. Eita, vou pegar pesado agora. Usar palito de dente. Muita gente usa palito de dente. O palito de dente, pessoal, ele é realmente ruim? É muito relativo. O palito de dente ele pode funcionar como uma faca. Então ele pode ferir gengiva e levar bactérias até lá, gerando infecções. Já peguei isso muitas vezes. Isso já aconteceu diversas vezes. Funciona como uma espinha de peixe, né? Você não vai querer que uma espinha de peixe, por exemplo, ela entre dentro da tua garganta, né? Então, da mesma forma, você não vai querer que um pedaço de palito voe lá para dentro. Eu já peguei muitos casos em que a gente tem que anestesiar e abrir gengiva para tirar pedaços de palito de dente que ficaram presos lá dentro. Então, ele pode gerar problemas. Mas eu só para dar uma limpadinha assim, tirar um pedacinho de carne, tudo bem.
ok, isso é até possível, mas normalmente, no mínimo, você vai poder provocar uma abertura dos dentes ou um ferimento da gengiva. Então não é muito indicado o uso do palito de dentes. Mascar chicletes devem ser utilizados? Não. Esse daí é ruim mesmo. Mas eu estou usando aquele chiclete famosíssimo, o Trident ou Trident, como vocês preferirem chamar, que não tem açúcar cariogênico, ou seja, ele faz bem, porque ele induz a salivação, certo? Sim, induzir a salivação é muito bom. Porém, o esforço repetitivo de gerar mastigação pode gerar problemas de DTM, disfunção temporomandibular. Então, mascar chiclete faz bem? Não faz. E para completar, quando você mastiga o chiclete, você fica engolindo bolhas de ar, chama aeração, que pode também gerar gastrite. Então, bom chiclete? Não, de forma alguma a gente deve ficar usando chiclete. Mas veja, é porque eu acabei de me alimentar e eu não tenho uma escova por perto, um fio dental, e eu vou usar um chiclete meio como que para fazer uma limpeza rápida na boca. Pessoal, vamos chegar num consenso, tá? O chiclete, ele até pode ser usado uma vez perdida, como dizem alguns, uma vez na vida, outra vez na morte, né? Mais ou menos assim. Mas se for utilizado, ele deve ser usado muito rapidamente. Tipo, você mascou aquele gostinho agradável, gostoso dele, saiu, despreza aquele chiclete. Não fica com ele mastigando só por mastigar. A articulação, o que eu mais tenho encontrado nos últimos tempos, tem sido pessoas com problemas de articulação temporomandibular. E isso tem sido muito danoso, tem pessoas que sofrem muito com isso. E não é algo fácil de tratar. Problemas na articulação temporomandibular são para o resto da vida. Não tem uma cura real. Você vai conviver com aquilo ali. É meio como quem tem problema de coluna. Tem um jeito de resolver 100%? Não. Se você ficar meio empenado, meio tortinho, vai ter uma crise de coluna, vai ficar com dor e tal. A articulação temporomandibular é mais ou menos do mesmo jeito. Então, vamos tentar evitar isso. E uma das formas de conseguir evitar esse tipo de situação é evitar o tal do mascar chiclete, tá? Mesmo que seja sem açúcar, não importa. Chiclete, qualquer um dele não seria muito bom. O último ponto que eu coloquei aqui sobre mitos e verdades é: roer osso pode? Eu diria que não, porque a gente entra naquela mesma situação daqueles alimentos que a gente estava falando lá sobre, seja morder gelo, essas coisas todas. Mas o osso, ele tem características piores, porque o osso, você pode terminar ingerindo esse osso ainda meio inteiro, né? Farpas de osso ou pedaços de osso. Imagine esse osso como sendo como uma espinha de peixe. Ora, as mães têm muito receio de que as crianças comam peixe com espinha para elas não engolirem as espinhas. Vão lá, separam tudo e tudo mais, mas dão um pedaço de osso. Aí eu não consigo entender, porque aquele pedaço de osso ele pode funcionar como espinha. Ele, além de provocar fraturas de dentes, pode acontecer, e já aconteceu muitas vezes. Eu costumo dizer que aquele torreirozinho da pipoca e osso de galinha são os meus melhores aliados para encher meu consultório, porque muita gente chega com os dentes quebrados por causa disso. Mas pode haver também perfurações até dos órgãos internos, né? Então, infecções. Então vamos evitar esses hábitos danosos, pessoal. Eu espero ter podido ajudar vocês com todas essas informações. Esse é o nosso propósito. E na próxima semana nós voltaremos. O nosso tempo está se acabando. Aqui é rapidinho, como vocês já perceberam. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone da Dental Clínica, que é uma das melhores clínicas hoje do planeta, 999-816640. 999-816640. Fiquem com Deus, um forte abraço. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.